Capítulo 10. A união da oração com a dedicação. Nunca houve maior necessidade de homens e mulheres de santidade. Havia ainda imperioso é o chamado para pregadores santos e dedicados a Deus. O mundo move-se a passos largos. Satanás prende o homem e o governa, trabalhando com afinco para fazer todos os seus movimentos servirem a seus fins. A religião precisa fazer sua melhor obra, apresentar seus modelos mais atraentes e perfeitos por todos os meios existentes. A santidade moderna precisa ser inspirada pelos ideais mais altivos e pelas possibilidades mais amplas mediante o Espírito. Paulo vivia de joelhos para que a igreja de Éfeso pudesse medir a altura, largura e profundidade de uma santidade imensurável e fosse cheia de toda a plenitude de Deus. Epáfras entregou-se à tarefa laboriosa e ao conflito extenuante da oração fervorosa, para que os irmãos da igreja de Colossos pudessem ser firmes em toda a vontade de Deus. Nos tempos apostólicos, em todo lugar e em tudo havia o esforço para que o povo de Deus pudesse, cada um e todos, alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Os anões não eram premiados, nenhum incentivo era dado à infância prolongada. Os bebês deveriam crescer, os velhos, em vez de debilidades e enfermidades, deveriam dar frutos na idade avançada para florescer e ser abundante. A coisa mais divina da religião são homens santos e mulheres santas. Nenhuma soma de dinheiro, espírito humano ou cultura pode mover as coisas para Deus. Santidade energizando a alma, o homem por inteiro inflamado de amor, com desejo por mais fé, mais oração, mais zelo, mais consagração. Este é o segredo do poder. Dessas coisas temos necessidades e precisamos tê-las, e os homens precisam ser a encarnação dessa devoção inflamada por Deus. O progresso de Deus é impedido, sua causa solapada e seu nome desonrado pela falta dessas coisas. Genialidade, mesmo a mais altiva e mais talentosa, educação, mesmo os mais instruídos e refinados, posição, dignidade, lugar, nomes de honra, altos postos eclesiásticos não podem puxar essa carruagem de nosso Deus. É uma carruagem abrasadora e somente forças abrasadoras podem movimentá-la. A genialidade de um Milton fracassa. A força imperial de um Papa Leão III fracassa. O espírito de Brainer pode colocá-la em movimento. O espírito de Brainer está em fogo por Deus, abrasado pelas almas. Nada que seja terreno, mundano e egoísta chegou a mitigar o mínimo que fosse a intensidade dessa força e chama que a tudo se impulsiona e consome. A oração é a criadora e também o canal de devoção. O espírito da devoção é o espírito da oração. A oração e a devoção estão tão unidas quanto a alma e o corpo, estão tão unidas quanto vida e coração. Não existe nenhuma oração verdadeira sem devoção, nenhuma devoção sem oração. O pregador precisa render-se a Deus na mais santa das devoções. Ele não é um profissional, seu ministério não é uma profissão, mas sim uma instituição divina, uma devoção divina. É devotado a Deus, seus objetivos, aspirações e ambições são em favor de Deus e para Deus, e para tanto a oração é tão essencial quanto a comida o é para a vida. Acima de tudo mais, o pregador precisa ser devotado a Deus. As relações do pregador com Deus são as credenciais do seu ministério. Precisam ser evidentes, conclusivas e inequivocadas. Nada de superficial ou comum pode haver na piedade do pregador. Se ele não se destaca na graça, não se destaca em nada. Se ele não prega com a vida, com o caráter, com a conduta, nem sequer ele prega. A sua piedade for suave, sua pregação pode ser tão macia e doce quanto a música, tão talentosa quanto Apolo, e ainda assim seu peso será o peso de uma pena, visionária e fugaz, com a nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada. A devoção a Deus
Nada substitui no caráter e na conduta do pregador devoção à igreja, opinião, organizações ou ortodoxia. Tudo é vil, vão e conducente a erro quando se torna a fonte da inspiração, o ânimos de um chamado. Deus deve ser o principal mola impulsionadora dos esforços do pregador, a fonte e a coroa de todo o seu trabalho laborioso. O nome e a honra de Jesus Cristo, o progresso de sua causa precisam ser tudo em todos. O pregador não deve ter nenhuma inspiração que não o nome de Jesus Cristo, nenhuma ambição que não seja vê-lo glorificado, nenhum trabalho árduo que não seja para ele. Então a oração será uma fonte de suas iluminações, os meios do progresso perpétuo, à medida de seu sucesso. O alvo perpétuo, a única ambição que o pregador pode alimentar é ter Deus consigo. Nunca a causa de Deus precisou mais de ilustrações perfeitas das possibilidades da oração do que nessa época. Nenhuma época ou pessoa servirá de exemplo do poder do Evangelho, a não ser pessoas ou uma época que oram com profundidade e avidez. Uma época desprovida de oração não terá mais do que modelos escassos do poder divino. O coração desprovido de oração nunca alcançará as alturas dos Alpes. Esta época pode ser uma época melhor do que o passado, mas existe uma distância infinita entre o progresso de uma época pela força de uma civilização com expansão e o progresso por meio do aumento da santidade e da semelhança com Cristo, mediante a energia da oração. Os judeus eram muito melhores quando Cristo veio do que foram em épocas anteriores. Foi o período de ouro da religião farisaísta. O período de ouro da religião crucificou Cristo. Nunca mais oração, nunca menos a oração, nunca mais sacrifícios, nunca menos idolatria, nunca mais adoração no templo e nunca menos adoração a Deus, nunca mais culto da boca para fora, nunca menos culto com o coração. Deus adorado por lábios, cujo coração e cujas mãos crucificaram o Filho de Deus. Nunca mais frequentadores de igreja, nunca menos santos. É a força insuflada pela oração que cria santos. Personagens santos são formados pelo poder da oração verdadeira. Quanto mais houver santos legítimos, mais oração haverá. Quanto mais oração, mais santos legítimos. E assim finalizamos o capítulo 10.